Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, a gente vai falar um pouco sobre o objetivo de estudo da sociologia. Então, essa grande área de conhecimento que ao longo do processo, da humanidade começou a se desenvolver com a investigação de solucionar algumas questões ou fenômenos sociais que estavam realmente se desenvolvendo na própria sociedade. E a partir daí, a sociologia é uma área de conhecimento que está buscando cada vez mais identificar esses processos na sociedade. Então, podemos viver sozinho? Por que vivemos em sociedade? O que é a sociologia? A sociologia serve para quê? Então, a questão do podemos viver sozinho, creio que não. Acho que cada indivíduo ele busca outra pessoa ou outros grupos para poder interagir, buscar conhecimento, desenvolver realmente a sua questão cognitiva e intelectual. Então, cada vez mais, a gente pensamos em entender, o próximo, entender o fluxo da própria sociedade. Então, a partir daí, a gente não podemos realmente viver sozinho. A gente sempre vai interagir com outra pessoa, sempre buscar realmente o desenvolvimento, em torno de grupos sociais, socializar, interagir, visualizar, tais conhecimentos. Por que vivemos em sociedade? Porque a sociedade é um campo onde nós nos encontramos. É um campo onde o próprio indivíduo vai buscar realmente seu próprio desenvolvimento, ou seja, nós somos a sociedade. O que é a sociologia? A sociologia é uma área de conhecimento que cada vez mais está se desenvolvendo para buscar soluções nessa própria sociedade que vivemos. A partir daí, a sociologia ela vai estar interagindo com os fenômenos sociais, a sociologia vai buscar entender por que esses fenômenos sociais existem, a sociologia está no processo de socialização, a sociologia está nos grupos sociais, a sociologia está nas instituições de educação, a sociologia está no estado de governo, a sociologia está movendo realmente essa educação em si. É uma área onde o indivíduo se encontra. A sociologia está ali para identificar o comportamento desse indivíduo na sociedade. A sociologia serve para quê? Ela serve para investigar, buscar, com as suas metodologias, entender o percurso desse indivíduo e de grupos sociais da própria sociedade. Então, para iniciar esse nosso objeto, e objetivo de estudo da sociologia, por que não contar essa grande história? No ano de 1797, na floresta de La Caune, na França, avistou-se um menino que fugiu de contato com outras pessoas. Em 1800, ele foi encontrado próximo ao moinho do distrito de Aveyron. Usava apenas farrapos de uma velha camisa e apresentava ter 12 anos de idade. Media aproximadamente 1,36 metros, a fisionomia graciosa, sorridente e corpo coberto de cicatrizes. Detalhe, ele não falava nenhuma palavra e nem entendia o que eles falavam. Rejeitava roupas, cama e locomovia apoiando nas mãos e nos pés. Estima-se que tenha sido abandonado aos 4 ou 5 anos de idade, passava a chamá-lo de Victor. Alguns médicos diagnosticaram o menino como deficiente mental, porém o médico psiquiatra Jean-Marie Gaspard Itade não concordou com a opinião e questionou sobre as consequências de uma vida sem convívio social e absoluta ausência de educação social humana para a inteligência humana. Com isso, em 1801, Itade lançou um livro, A Educação de um Homem Selvagem, no qual ele descreveu as etapas da educação e progressos de Victor. Após 5 anos, o garoto já realizava diversas atividades da vida cotidiana e começava, a aprender e a ler. Comprovou assim que a aparente deficiência mental era apenas resultado de uma vida isolada da convivência dos seus semelhantes e da sua civilização. Por quê? De acordo com o estudo de Atadi, o ser humano
né, ele não pode viver longe do convívio social da própria espécie. A partir do momento que ele vive desse isolamento, ele vai estar realmente se identificando com aquele ambiente que ele está sendo realmente inserido. E a partir daí, nesse ambiente que está inserido, ele vai estar se adaptando ao modo daquelas mesmas espécies que estão inseridas naquele mesmo ambiente. Com isso, o Victor, que foi o nome dado, né, àquele garoto, ele começou a semelhar de acordo com a vivência dele que ele estava ali naquele ambiente. Por isso que ele não tinha realmente, ele tinha perdido o contato com os seres humanos, perdido assim a fala da comunicação, o diálogo, e a partir daí o Victor ele estava simplesmente interagindo de acordo com onde ele estava vivendo. Após ser encontrado, ele foi fazendo o processo gradualmente para se resgatar, né? E para isso eles colocaram ele novamente na sociedade da própria espécie dele, ou seja, na própria nossa espécie de semelhança. E para ele ter realmente conseguido todas aquelas proezas do processo gradual dele, ele estava convivendo nos grupos, ou seja, socializando com outras pessoas da mesma espécie. Por isso que a sociabilidade é muito importante. Os grupos sociais é importante porque a partir daí o ser humano, o indivíduo, ele vai estar socializando, trocando as informações, buscando realmente mais conhecimento e a partir daí ele está se moldando nessa nossa sociedade. Então, de acordo com isso, a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade, então nós necessitamos de nossos semelhantes para nos socializarmos, pois só interagindo assimilamos hábitos e costumes característicos da vida em sociedade. Só assim nós, seres humanos, vamos se tornar mais o que? Hostil. A gente vai começar a se desenvolver ao longo do processo. A gente vai começar a entender o fluxo de como o indivíduo ele precisa realmente de outra pessoa, ou seja, socializar com a mesma espécie com outro indivíduo. A partir daí, de acordo com Aristóteles, ele diz o seguinte: o homem é por natureza um animal social. Aristóteles, 384 a 322 a.C. A sociabilidade nos torna mais realmente, nos torna mais inteligentes. A sociabilidade nos torna, né, buscando cada vez mais essa proeza de comunicação e diálogo. Então, interagir faz que o homem, o indivíduo, o sujeito, tenha capacidade, né, de realmente se promover nessa nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade de grupo, é a coletividade. A partir daí, viver em sociedade possibilitou aos seres humanos melhor entender as suas necessidades básicas. Com isso, vem a alimentação, a proteção, vestuário e outras coisas mais. A partir daí, assim como estabelecer normas, valores, costumes, relações de poder e a arte de explicações sobre o mundo. Socializar vai nos permitir que os seres humanos eles possam realmente estar ali num laço familiar, ou seja, estar inserido numa sociedade coletiva. E a partir daí a gente vai desenvolvendo todas as nossas etapas, né, de processo de desenvolvimento humano. Ao longo dos anos, podemos perceber muitas mudanças na vida em sociedade. Verdade. Passamos por várias mudanças. De acordo com a história, a gente vai perceber que o processo gradual do homem, do indivíduo, ele está realmente ligado a essas etapas. Você é capaz de citar algumas para seus colegas? Agora, eu pergunto, quem irá estudar melhor e compreender o comportamento social humano e suas várias formas de organização? Então, a partir dos processos que mudou e muda ainda a nossa sociedade, está ligado realmente ao passado. A gente foi entender o passado, várias mudanças ocorreram por vários movimentos que lutaram para que a sociedade pudesse mudar seu rumo ao longo da história. Com isso, a gente podemos citar várias mudanças que ocorreram ao longo do processo da humanidade. O início do capitalismo, o surgimento da tecnologia, promover o processo gradual e intelectual do homem, a democracia surgiu, a liberdade, igualdade e fraternidade surgiu. Então, tudo isso são processos históricos que mudou o rumo da nossa sociedade. E a partir daí, para que essa pergunta que acabei de falar para vocês
quem irá estudar e melhor compreender o comportamento social humano e suas várias formas de organização é a sociologia. Por que a sociologia? Porque ela vai identificar ao longo desse processo essas mudanças da própria humanidade. Então, a sociologia ela está ligada, sim, a outras áreas de competências, né? E a partir daí ela está compreendendo cada vez mais esse percurso. Então, acertou quem diz a sociologia, porque só para lembrar, todas essas áreas de ciências sociais têm como objeto de interesse o ser humano, gente, e as suas relações sociais. Porque a relação social do ser humano é interagir, é socializar, né, em grupos para poder compreender realmente o percurso dessa nossa sociedade. A história, a psicologia, a antropologia e a própria sociologia, elas buscam, né, essa interação social ao longo do seu processo. Então, dentro dessa área, temos a divisão das ciências sociais, que é importante, porque cada área tem sua importância na própria sociedade. Então, como com o desenvolvimento do conhecimento, foi preciso uma divisão das ciências sociais, buscando facilitar e sistematizar os estudos e pesquisa dessas áreas sociais. Então, cada uma delas tem seu objeto, né, de estudo específico que está ligado, né, dentro da própria sociedade. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas dessas áreas que é importante. Então, a primeira área temos a economia. Por quê? A economia ela estuda as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Ela está envolvendo questões ligadas diretamente à distribuição de renda, política, salarial e produtividade e outras coisas mais. Então, a economia, praticamente, ela é o centro do desenvolvimento de uma sociedade. Ela busca realmente isso aí. Então, a economia é uma área de conhecimento que tem seu objeto de estudo específico, isso aí, a distribuição de renda política, salarial e produtividade e outras áreas que estão ligadas à própria circulação, né, de bens e serviços. Também temos, né, antropologia, que estuda e pesquisa as semelhanças e as diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, assim como a origem e a evolução das culturas. Temos a própria política, que estuda a distribuição do poder na sociedade, bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. E com isso, o último, a própria sociologia, que ela está ligada às relações sociais, às formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida da sociedade, que são os fenômenos sociais, a análise através dos métodos científicos de diversas categorias, como as de grupo social, fato social, interação, processos sociais e mobilidade social, e entre outras questões que estão envolvendo o próprio homem ou os grupos dessa sociedade. Interessante dizer por quê. Mas qual é o objetivo da sociologia, gente? O objetivo da sociologia, podemos citar essa grande, né, essa grande etapa, né, da nossa sociedade, que foi a partir do século XVIII na Europa, que iniciou o processo, né, de grandes transformações influenciado por modo significativo entre a Revolução Industrial, que foi uma revolução, né, comercial, que surgiu do capitalismo, e a Revolução Francesa, que foi uma revolução política, um modo, a mudança de mentalidade humana para que surgisse realmente a democracia. Consequentemente, surgiu a necessidade de estudar, explicar e melhor compreender essas mudanças que alteraram toda a vida social. Então, essas duas revoluções alteraram o percurso da humanidade, que deu início, né, a uma nova formação humana. Com isso, podemos citar no século XIX, Augusto Comte, conhecido como o pai da sociologia, usou pela primeira vez a palavra sociologia a partir daí pela uma investigação das questões sociais que foram mais específica. Então, a partir daí, Augusto Comte, conhecido como o pai da sociologia, primeiramente, esse grande filósofo e matemático, ele começou a desenvolver essa área de conhecimento da sociologia e, no primeiro momento, ele colocou como física social, por conta que ainda tinha registro da própria filosofia, da matemática. Ao longo do processo dela, da sociologia, né, Augusto Comte começou a desenvolver e alterando, né, essa área de ciência social,
buscando se interagir na própria sociedade, ou seja, buscando os grupos e interações sociais e as relações sociais. E depois, ao longo do processo, a etimologia da física social mudou pela palavra sociologia, que significa estudo da sociedade. Também, depois de Augusto Conte, surgiu outros fenômenos, personagens importantes da história que mudou também o rumo da sociologia. Podemos citar Émile Durkheim, esse francês, né, que foi o primeiro a colocar a sociologia na academia, que ele dizia que a sociologia era uma área de conhecimento que possibilitava o contato imediato com o próprio indivíduo, por conta que a interação social faz parte disso com o outro indivíduo, e a partir daí era uma área de conhecimento que deveria estar realmente ligado também dentro dessa academia, onde ia formar novos agrupamentos humanos na sociedade. E também é conhecido como o pai da sociologia acadêmica, Émile Durkheim, esse grande francês, com doutorado em filosofia. A partir daí surgiu também outros grandes personagens que contribuíram em massa para o desenvolvimento da sociologia, que foi Karl Marx e Max Weber. Karl Marx, a gente podemos encontrar ele em várias etapas da história, né? Ele fez as suas ideias, fez parte da Revolução Russa, né? Por conta que ele era um apto, né? Adepto ao socialismo, que a partir daí ele dizia que todo ser humano deveria ser igual perante a sociedade, não tinha essa desigualdade que existe hoje. Karl Marx lutou muito por conta disso, né? Felizmente, ele, com as suas ideias naquele momento não foi muito aceita, foi exilado na Inglaterra, onde passou a sua vida inteira até a sua morte. Max Weber, outro grande, né, sociólogo, Max Weber, formado em Direito, ele também contribuiu em massa para o desenvolvimento da sociologia voltada para o protestantismo, onde ele era ligado a essa grande etapa da história. Nunca saiu da Alemanha, alemão, Max Weber, porém conhecido, as suas grandes obras foi conhecido no mundo todo e pelo desenvolvimento delas, ligando a sociologia à questão do próprio família, ou seja, ele da sua grande etapa do fascículo dele, ele destina, né, uma parte da sua obra falando sobre os grupos sociais, o próprio sujeito na família, o desenvolvimento dela ao longo do processo, que é importante para que o ser humano pudesse realmente ter um processo gradual dentro dessas etapas do crescimento dele. Muitos dos estudos sociológicos levaram, né, em conta as análises da transformação decorrente da implantação do sistema capitalista de produção. Sabemos disso quando surgiu o capitalismo, né? O capitalismo mudou o desenvolvimento, né, das esferas dos países. A partir daí, a primeira etapa do capitalismo estava realmente só pensando na questão da produção em massa, não no indivíduo ainda. Conversando com seus colegas, o que mudou com o capitalismo em relação ao modo de produção, ao consumo, à organização das cidades, aos valores e à estratificação social? O capitalismo, quando surgiu, ele mudou muito o rumo do desenvolvimento da sociedade. Porém, eles pensando só na produtividade, não ainda ligando ainda o indivíduo que fazia parte desse elo. Infelizmente, com isso, né, com essa questão desenfreada do capitalismo, mal organizado, o que surgiu algumas questões de fenômenos sociais na etapa, né, ao longo desse processo que foi, né, as grandes, né, mudanças da sociedade industrial e pós-industrial do século XX e XXI, percebemos que muitos novos temas têm surgido na área da investigação da sociologia, por conta desse desenfreado capitalismo que eu citei agora para vocês, que foi a exclusão social, a desegregação familiar, a disseminação das drogas, a violência urbana, a própria globalização, que não teve ainda uma organização para entender esse fluxo dentro da própria sociedade, e outros fenômenos sociais que podemos citar, o racismo, a intolerância racial, né? Tudo isso foi surgimento dessa etapa do capitalismo que não foi bem organizada, por conta que eles ainda estavam pensando só no modo de produção e não no próprio indivíduo. Então, essa etapa levou a sociologia a buscar, né, e se debruçar sobre os agentes de transformação social para melhor entender a diferença dessas organizações sociais, gente.
Então, não apenas como forma de justificar os fatos, esses acontecimentos, mas também como meio para compreender o presente e projetar o nosso futuro. Tudo isso está na nossa sociedade, infelizmente, por conta desse mau desenvolvimento desse capitalismo. Então, vale lembrar que, sendo a sociologia uma ciência, ela irá analisar as questões sociais a partir da metodologia científica. Mas o que é uma atitude científica em sociologia, gente? Eu cito esse grande, né, educador, segundo Oliveira, 2007, né? A atitude científica para ele é a partir de uma constatação de uma dificuldade social, um problema social, a partir de observar e os fatos e a realidade dos indivíduos e dos grupos sociais, vai fazer o que? Suas relações, formular uma hipótese. Hipótese você já sabe, tá? Isso aí é uma talvez eu vou conseguir ou não realmente chegar a esse ponto. Então a hipótese é isso, tentar explicar, né, e até ao final pronunciar leis ou tendências que vai vir, né, do fato ocorrer por motivo de tais e tais. Então, a atitude científica, antes de mais nada, seria investigar o objeto, chegar a um ponto, né, que a gente podemos, né, dar uma certa solução ou não, se caso esse objeto não conseguir ainda ter essa interação na sociedade. Então, os fenômenos sociais que existem hoje, a sociologia busca entender o percurso, a mudança desse percurso para poder realmente, né, conseguir colocar isso em prática. Então, a investigação nos leva a isso, a pesquisa nos leva a isso. Então, se pesquisar, a gente vai chegar profundamente a uma certa realmente verdade. Então, a partir daí, a pesquisa nos leva a contestar, né, algumas coisas, né, na própria ciência. Então, por isso que é muito importante a pesquisa, porque ela vai nos levar a certa realmente objeto direto, ou seja, uma certa verdade, né, para poder dar uma resposta imediata naquele momento. Então, a partir desse momento, a atitude científica ela busca fazer isso, a investigação dessa hipótese, pronunciar tais leis ou tendências do fato, ou seja, desse objeto de estudo, para poder conseguir colocar isso em prática. Então, tudo isso foi o objeto e objetivo de estudo dessa grande área de conhecimento, sociologia, que ela está entre nós, ela está no nosso cotidiano, ela está na história, ela está no processo de interação social, ela está ligada às relações sociais do indivíduo e dos grupos sociais. Fique com Deus, até a próxima. Fica com a grande palavra, o começo.